Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso Clube do Livro, mas antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ficar até o final. E se você curtir o vídeo, você aprender alguma coisa, curte também o vídeo e compartilha com alguém que vai se beneficiar do conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o capítulo 15. Autenticidade e abertura pessoal na relação terapêutica. Eu nem me atrevo a falar o nome desse autor, tá bom? Mas vamos. Michel Wrsch. Pessoal, então, o que é a autenticidade no contexto da relação terapêutica e como ela é importante para o bem-estar dos nossos pacientes? Então, o foco aqui deste capítulo é falar sobre autenticidade. A gente vai entender um pouquinho por que que isso é importante no contexto da relação terapêutica. Os autores definem a autenticidade como a qualidade de ser real ou verdadeiro. Então, ela engloba a verdade, o compromisso, a sinceridade e a intenção positiva na relação. A autenticidade é demonstrada através da autoexpressão, da linguagem verbal e não verbal, e através do compartilhamento de pensamentos, sentimentos e de experiências a serviço da relação terapêutica e dos objetivos dos nossos pacientes. Então, isso tem a ver sempre com qual que é o objetivo que eu tenho com esse paciente, em que eu ser autêntico vai ajudá-lo, tá? Então, como a gente, né, como iremos nos orientar aí pela autenticidade, vai depender do que eu falei aqui, dos objetivos terapêuticos com o paciente. Então, é por isso que eu até coloquei nessa corzinha em destaque, porque é algo, né, que os autores e a gente sabe, na prática, como que esse é o nosso principal objetivo, a gente não pode perder isso de vista. Ao ser autêntico, o terapeuta ele é guiado pela necessidade do seu paciente de um nível de honestidade e abertura, né? O paciente muitas vezes ele tem essa necessidade, né, que o terapeuta ele seja real nesse contexto de uma reflexão ponderada dos esquemas do seu paciente e das necessidades também dentro dos limites da relação terapêutica. Então, pode ser que você, na sua prática clínica, você se depare com isso. Eu já passei por isso, a gente escuta muito isso, né, nos relatos dos colegas, que alguns pacientes sentem falta disso, sim, de uma pessoa real. E a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente pode ser puxado, né, pelos nossos próprios esquemas e modos. E isso acabar interferindo e fazer com que a gente evite o contato com a relação terapêutica. Então, é que a gente evite o contato com as nossas emoções, os nossos pensamentos, que estão envolvidos ali naquela relação. E que muitas vezes a gente vai precisar, sim, compartilhar com o paciente. Por quê? Porque tem um objetivo terapêutico a serviço do paciente. Então, como aumentar a conscientização sobre os padrões que podem nos afastar de sermos autênticos com os nossos pacientes e nos ajudar a recuar com curiosidade e compaixão, de modo que nos movamos em direção a um compromisso de nos reconectarmos com os nossos pacientes. É esse o tema do capítulo que a gente vai estudar e alguns exercícios que os autores sugerem aqui e que eu vou trazer alguns para vocês aqui nessa aula. E um exercício especificamente, que é um exercício de imagem, eu vou colocar o áudio dele para vocês fazerem em casa, mas lá no grupo do Telegram. Então, aproveito e te convido aqui para poder fazer parte do grupo que a gente tem no Telegram. Aqui embaixo nos comentários, logo aqui abaixo do vídeo, você vai ver qual que é o endereço, né, o nome do nosso grupo lá, e é onde eu disponibilizo os materiais e a gente vai ter mais esse complemento dessa aula, e algumas aulas têm complementos e eu coloco lá também, tá? Que é esse como. O como são tarefas, são exercícios que nos ajudam a aumentar essa conscientização, tá?
trazer essa consciência, autoconsciência. E aí, um primeiro exercício que os autores sugerem aqui é para que nós realmente pensemos aí, né? O quão autêntico você é, o quão autêntico eu sou, eh, no meu trabalho. Você sabe onde é que está a sua autenticidade? Como que ela aparece na relação com o seu paciente? Se a gente fosse perguntar para os seus pacientes, para os seus clientes, como que eles avaliariam a sua autenticidade? Isso é interessante, porque quando eu li esse capítulo, eu falei, nossa, não sei como que os meus pacientes responderiam, mas é interessante a gente pensar sobre isso, desse ponto de vista. O que que seria mais difícil para você ouvir do seu paciente, caso essa pergunta fosse realizada para ele? O que que seria mais prazeroso? Quando eu sou mais autêntico com os meus pacientes, o que que acontece na relação, no trabalho ali, que você identifica que você consegue ser mais autêntico e o que que acontece também quando você é menos autêntico? E também dentro da sua vida pessoal, porque muitas vezes, eu mesma, quando eu estou com alguma questão muito pessoal ativada, eu tenho a tendência a ser menos autêntica, né? E o próprio autor, ele compartilha também as experiências dele aqui nesse capítulo, que é uma tendência, a gente realmente afastar, porque a autenticidade envolve eu me colocar ali também naquela relação. E muitas vezes, quando a gente está absorvido pelos nossos problemas, a gente tende a se afastar disso, né? E uma última pergunta para a gente poder refletir é: o que que me ajuda a estar mais consciente, a ser aberto e a ser honesto com o meu paciente, até mesmo quando ele me diz algo na sessão que não é bem-vindo, né, que me ativa de uma maneira, negativa, tá? Então, são perguntinhas, para guiarem aí essa autorreflexão. Aqui eles colocam, ou ele coloca, o autor, as qualidades de um terapeuta autêntico e dividir então em 4. Primeira qualidade é que o terapeuta ele seja honesto consigo mesmo sobre os seus sentimentos em relação ao paciente. Então, o que que eu sinto quando eu atendo este paciente? Então, ser honesto, né? Esse paciente ele me faz sentir medo, esse paciente me faz sentir cuidado, me faz sentir preocupação, carinho, né? E como que a terapia está progredindo? Então, assim, eu sinto que a terapia está progredindo, eu sinto que ela está muito travada, que ela está estagnada. Esse é um ponto. A outra característica aí dessa qualidade é você ser capaz de questionar as suas reações, tanto você com você, quanto também entre pessoas, né? Reações interpessoais. Questione isso. Terceira qualidade é o terapeuta ser disposto e capaz de compartilhar o seu pensamento e algumas das suas experiências com o seu paciente. Aqui é a autorrevelação que em alguns momentos a gente faz. E o quarto, a quarta qualidade é o terapeuta estar disposto e ser capaz de compartilhar o seu pensamento e as suas experiências com os seus colegas. Então, por exemplo, quando a gente está numa supervisão ou quando a gente está fazendo algum curso, a gente conseguir compartilhar isso com os nossos colegas, tá? Eh, esse exercício, esse exemplo aqui é um exercício, tá? Que o autor ele traz como uma sugestão do que você pode fazer, que é um genograma da autenticidade. E eu coloquei aqui em inglês, eu não traduzi, mas eu vou explicar aqui para vocês o que que significa. É só para a gente poder ter uma ideia do que a gente pode fazer com a gente, com o terapeuta, tá? Só para vocês saberem como fazer. Esse círculo aqui oval significa mulher, então para representar a avó, a mãe, tá? Para representar as mulheres da família, o sexo feminino, e ele usa o quadrado aqui para representar o sexo masculino. E aí ele vai colocar aqui então,
esse exemplo que ele traz no livro é do terapeuta Quinn, tá? Então, aqui ele começa do terapeuta, que é um homem, quais são os principais esquemas ativados do terapeuta, e aqui ele usa algumas abreviações. Então, deixe-me ver aqui quais são esses esquemas de defectividade, os padrões inflexíveis e fracasso, e quais são os modos mais ativados desse terapeuta. Os pais exigentes, capitulador complacente e os pais punitivos. E o que ele coloca também dentro desse símbolo, além dos esquemas e dos modos ativados, é você parar e se perguntar qual que é o seu nível de autenticidade numa escala de 0 a 10, em que 0 você não consegue ser autêntico de maneira alguma, e 10 eu sou totalmente autêntico. Então é para você fazer essa autoavaliação, o quanto que você se considera autêntico. E o S aqui é seria sharing, né, que é o compartilhamento, quanto que você consegue compartilhar as suas emoções e os pensamentos. Então, numa escala de 0 a 10 também, então 0, eu sou uma pessoa que eu não compartilho absolutamente nada, para 0, eu compartilho tudo. Então, você fazer essa autoavaliação dessa escala de autenticidade e de compartilhamento. Então, ele sugere você, terapeuta, fazer com você, e eu vou trazer algumas perguntas que ele coloca aqui para a gente poder fazer essa autorreflexão e ir puxando isso, né, com os nossos irmãos, se a gente tiver, com os nossos pais, avós, e conseguir identificar quais são os padrões, né? Porque muitas vezes é transgeracional. Então, isso ajuda a gente também a fazer, não com a gente também, né, terapeuta, para a gente fazer essa autoavaliação, mas também com o nosso paciente, ver o que que ali está se repetindo, o que que é padrão, tá? Dessa autenticidade. E aqui, então, são as perguntas que o autor sugere para a gente fazer, criar o seu próprio genograma. Você pensar, então, quais são os esquemas e os modos que você tem, em qual nível você está no compartilhamento de emoções e pensamentos. Então, esse nível que é de 0 a 10, então, quanto você é uma pessoa que compartilha tudo ou não compartilha nada. Você refletir também quais são os seus valores pessoais, quais são as suas necessidades, avaliar também em qual nível você está da autenticidade que você apresenta nos seus relacionamentos e onde você quer estar. Então, se você avaliou que a sua autenticidade hoje ela é 3, qual que é o nível que você quer estar daqui a 10 anos? Você quer estar num 7, num 8? Se você é 10 hoje, será que você quer diminuir isso um pouco? E estabelecer esse objetivo aí, tá? Um outro ponto bacana aqui é com relação às influências externas que ocorrem na autenticidade. Então, muitas vezes, aqui ele chama atenção para os padrões inflexíveis ou os modos das vozes internalizadas exigentes, que vão ser essas influências. Então, muitas vezes, quando eu tenho padrões inflexíveis, eu tenho uma voz exigente muito forte, muito predominante, isso vai influenciar no quanto eu consigo me expressar. Né, no quanto eu consigo compartilhar as minhas emoções e sentimentos. Então, se eu também tenho um esquema de inibição emocional, provavelmente eu vou me expressar menos. E muitas vezes essa é uma influência que vem do meio externo, ou porque a gente aprendeu dentro da nossa família, ou porque faz parte também da nossa cultura. E aí, a sugestão é você perguntar, né, para o seu paciente o que que as outras pessoas diriam a ele sobre os padrões, né, que ele tem, até para a gente avaliar se tem essa influência. Então, às vezes, o paciente ele tem um padrão que ele é mais emotivo, é uma pessoa que se expressa muito, e as pessoas o que elas diriam sobre isso é: você é muito fraco, você não aguenta nada, você é muito chorão. Então, isso já diz para a gente um pouco dessa influência externa, né? A gente avaliar aí qual que é a perspectiva dessas pessoas que estão de fora, tá? E uma outra atividade que você pode fazer é usar a cadeira vazia para representar esses diferentes elementos do mundo externo. Então, é colocar o mundo externo numa cadeira vazia e perguntar, né, para o paciente o que que essa cadeira vazia, né, que representa ali o mundo externo, o que que ela diria para você no momento em que você é honesto, que você é genuíno, que você fala o que você está sentindo.
E aí a gente encoraja o paciente realmente a falar, a ser autêntico na sua resposta, tá? Então, se uma cadeira vazia, ela fala, olha, você não pode chorar, você não pode se expressar, como que você se sente, então, nessa posição de você ser uma pessoa que chora, que se expressa? Realmente ele ser autêntico, falar, olha, eu fico triste, ou isso me chateia muito, eu gostaria de ser compreendido, porque aí percebam que a gente vai trabalhando também alguns esquemas, tá? E modos. Eh, Um ponto importante aqui são os limites da autorrevelação e da autenticidade, que a gente tem que ficar muito atento, né? Por isso que é importante a gente pensar na nossa escala da autenticidade. Eu gostei muito disso, eu fazer essa autoavaliação de 0 a 10, que nota que eu dou. Por quê? Talvez se com os meus pacientes eu sou muito autêntico, sou autêntico 10, talvez eu esteja, né, me colocando demais na relação terapêutica, e eu preciso ficar atento a isso, tá? Então tem a ver com e também 0 também, quando eu não me coloco de maneira alguma, eu também tenho que ficar atento a isso. Porque existem limites, tanto para eu me autorrevelar quanto não autorrevelar. E um desses limites que o autor pontua aqui é o timing, né, que é o tempo. E ele traz um exemplo que eu achei muito bacana de um paciente que manda um e-mail para ele após a sessão e escreve, traz várias coisas, né, várias emoções, ele se expressa ali no e-mail após a sessão, e o terapeuta, ele estava corrido, sem tempo ali, mas como ele queria, né, pontuar que ele recebeu o e-mail, ele faz isso de uma maneira que não atende ao paciente. Ele responde o e-mail com algumas perguntas e, ao invés do paciente, né, ele sentir assim, nossa, que bom que ele me respondeu, a reação, o efeito é contrário. O paciente fica muito bravo, porque para ele mas como assim, você teve tempo de me fazer essas perguntas, por que que você não aprofundou mais nas questões que eu trouxe no e-mail? Então, esse timing, ele é muito importante, e é inclusive algo que ajudou o próprio terapeuta aqui a voltar, né, e sinalizar isso para o paciente, pedir desculpas, olha, desculpas, realmente eu poderia, né, ter te acolhido mais naquele momento, mas eu não estava em condições de fazer isso, então é por isso que eu só fiz aquelas perguntas, né, de uma maneira mais rápida ali, porque você mandou o e-mail. Então, é uma maneira de reparar, né, e do terapeuta fazer a reparação parental do paciente e também dele ter autocompaixão, ele colocar realmente que ele errou e expôs para o paciente dele, né? Então, esse é um exemplo que ele traz também. E um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é com os modos dos pais exigentes e do protetor desligado. Muitas vezes eu estou ali e eu acelero muito o ritmo, né? Muitas vezes o terapeuta iniciante, nem só iniciante não, né, porque eu tenho uma certa experiência, mas às vezes eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso, porque eu tenho padrões inflexíveis, a gente, fica na expectativa do paciente ter um resultado, ele caminhar, né, na nossa velocidade, e aí às vezes a gente aperta muito, sendo que não é o momento, então eu tenho que estar atento a isso. E o protetor desligado, que é eu não entrar, eu não estar presente na sessão, e isso realmente afetar, né? O paciente às vezes perceber que, nossa, ela não está nem prestando atenção no que eu estou falando, né? Não está totalmente desligada. Então, esse que são os limites, né? Os nossos limites que a gente tem que ficar atento. E aí tem 2 pontos aqui que eu achei muito legal de perguntas para a gente fazer a autorreflexão também, que é, se você observar que você está evitando ser autêntico, se pergunte, né, com aquele paciente, do que eu tenho medo? E qual que é o custo de permanecer quieto, de eu ficar em silêncio, de eu não me colocar nessa relação? E também do que eu preciso para ser mais autêntico. Gostei demais disso aqui, então realmente fiquem atentos a isso, observem, será que eu estou evitando ser autêntico com o meu paciente? Né? Então, lembrando aí que a autenticidade é o quê? É você ser real, é você ser sincero, honesto, é você ter compromisso com o seu paciente. E a outra é quando você observar que você está se esforçando muito para ser mais autêntico, você se perguntar:
né? E aí eu até acrescentaria aqui, se você observar que você é muito autêntico, use essas perguntinhas para poder te ajudar a diminuir um pouco essa autenticidade, né? Essa autorrevelação. Primeiro, por que que eu estou pensando em compartilhar os meus pensamentos, os meus sentimentos ou a minha experiência, né? De que forma que fazer isso vai ajudar o meu paciente e a nossa relação? Né? Porque numa dessas eu me faço essa pergunta, eu já pensei, ah, não, acho que isso tem mais a ver comigo, né? Com uma necessidade minha. Olha só, as minhas necessidades, esquemas e modos estão envolvidos? Então, se tiver mais a ver com você, o indicado é que é você não fazer a autorrevelação, é você não compartilhar com o paciente, tá? E um outro ponto é: existe equilíbrio entre o meu adulto saudável, a minha criança vulnerável e outros modos na intervenção que eu vou fazer? Então, meu adulto saudável, ele tem que estar presente, tá? E aí, deixa eu ver aqui, inclusive nas dicas, gente, indo aqui para o final, uma das dicas que o autor traz é a gente fazer supervisão e a terapia, pessoal, porque elas nos ajudam a trabalhar essa autenticidade, né? Então, me ajuda aqui, ó, a equilibrar o meu modo adulto saudável, a realmente pensar como que eu vou fazer essa intervenção, né? Vou fazer uso disso aqui que a gente tem na nossa relação para poder ajudá-lo. Então, supervisão e terapia são ótimas maneiras da gente trabalhar a autenticidade, né? As outras duas dicas é investir tempo, né, em tomarmos consciência dos nossos próprios esquemas, modos, necessidades e dos valores pessoais. Essa dica eu acho que ela apareceu em praticamente todos os capítulos aqui do livro. Isso é para a gente ver o tanto que é importante o terapeuta fazer terapia pessoal, ele realmente ter essa clareza dos próprios esquemas, tá? E a gente se perguntar aí, né? Você se perguntar, quem você quer? Eu falo a gente porque eu me incluo, tá? Como terapeuta. Então, é quem você quer ser em seu relacionamento com seus pacientes, com seus colegas, seus familiares e seus amigos. Isso ajuda a gente a definir o nosso modo autêntico, né? Nas relações, como que ele vai ser. E a última dica é pedir feedback sobre a autenticidade, tanto para os nossos colegas quanto para os nossos pacientes também. Às vezes a gente às vezes não, a gente pode perguntar, olha, naquela sessão eu me expressei, como é que foi para você, né? Perguntar também para os familiares e os nossos amigos. Pessoal, esse capítulo eu achei ele assim maravilhoso. Eu vou deixar um áudio guiado que é também para a gente fazer um outro exercício de autorreflexão e releiam e façam os exercícios propostos, porque vocês estão vendo tanto que é importante nós terapeutas fazermos tanto essa autorreflexão quanto também supervisão e terapia pessoal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui por hoje. Um beijo e até mais.